Graça e paz a todos os irmãos que aqui estão, conosco para falarmos, estudarmos juntos, a palavra do nosso Senhor e aprender os seus ensinamentos para termos uma vida, que agrade ao nosso Pai, ao nosso Deus que está no céu e que possamos viver, um evangelho de aprendizado, de ensino, e levar para Deus, aquilo que Ele espera em nossas vidas, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Então, espero que vocês estejam gostando das lições, estejam aprendendo e praticando, aquilo, que estamos aprendendo juntos e que possamos viver realmente uma vida conforme o ensinamento bíblico, conforme a palavra instruída pelo Espírito de Deus para as nossas vidas. Então, o primeiro tópico, a diferença do cristão no lar. Então, essa lição de hoje, a lição 6, ela vai assim pontuar, exatamente o comportamento do cristão diante, várias situações. A primeira vai ser no lar, depois no mundo e depois, para o reino, Porque temos que entender que a nossa vida está pautada para quê? Para levarmos a mensagem da salvação. Então não podemos ter um comportamento carnal, aquilo que a gente está falando nas outras lições, um comportamento que vem da nossa vontade da carne, mas um comportamento que seja instruído pelo Espírito Santo e que possamos, assim, uma busca constante, diária, para aprendermos dentro daquilo que a palavra nos ensina a sermos como cristãos. Então não adianta eu falar de amor se eu não amo, se eu não perdoo. Não adianta eu ser cristão e cantar louvores lindos, maravilhosos, exaltando a Deus, se eu não tenho empatia, se eu não busco amar, o meu próximo como a mim mesmo. Não adianta eu me colocar numa posição de ser melhor do que o outro. Não é essa mensagem que Cristo prega e que Deus espera de nós. Então, não tem muito sentido, Então, é bem assim contraditório ao comportamento. Então, por isso que tem que ter essa necessidade de todos de estarmos aprendendo, todos de estarmos praticando vigilantes em orações, numa busca constante para estarmos adequados à vontade de Deus, não à minha vontade. Então, a revistinha, ela chamados para fazer a diferença. Então, o assunto principal do capítulo 3 é a continuação da submissão do cristão, sendo que agora apresentado em 3 níveis diferentes, ao qual o cristão é convocado para fazer a diferença. Então, vê que na lição passada a gente falou muito sobre submissão, entendemos o que é submissão. Submissão não é você ser humilhado, estar, sendo pisoteado, estar abaixo de uma pessoa, porque tem uma pessoa superior a você. Não é isso. Submissão é você abrir mão da sua autonomia para quê? Para obedecer. E obedecer com qual o propósito? De estar agradando a Deus. Então, na verdade, quando você cumpre, você tem que obedecer às autoridades, porque Deus assim instituiu, as autoridades, você está obedecendo a Deus. Esposa, seja submissa aos seus maridos. Você está submetendo a autoridade de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Então, hoje, como um conceito de submissão, igual falamos na lição passada, tem colocado assim como uma coisa ruim, uma coisa inferior, por causa da maldade do homem que se aproveita dessa posição,
acaba trazendo esse conflito, né, intelectual de entendimento da submissão, mas a submissão é obediência. E nós, como os cristãos, nós, quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós abrimos mão da nossa autonomia e vamos viver o quê? De acordo com a vontade do Pai, de acordo com os ensinamentos de Deus. Então, aquilo que a Liliane achava, gostava, era bonitinho, não me pertence mais. Porque agora eu tenho que achar, falar, viver de acordo com a vontade de Deus. De acordo com aquilo que Deus tem para minha vida, para o meu querer, para o meu crescimento, para a minha vida espiritual. E se eu reconheço que Ele sabe todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas, eu vou entender que tudo que Ele quer para a minha vida vai ser o melhor. Essa lição tinha falado sobre o sofrimento, né? Porque a gente também já falamos aqui que aquele período a igreja sofria muita perseguição, as pessoas, né, estavam presas a um costume, um entendimento assim de Deus, só que não era, assim, já estavam bem longe de fazer a vontade de Deus. Então, quando a gente pega essa questão, né, histórica que eles estavam vivendo ali, era uma perseguição muito grande. Logo ali, a gente vai ver, né, cristãos sendo lançados para leões e pessoas tendo que falar de Cristo escondido, e muitas coisas se passaram e sucederam ali. Então, era uma aflição, eram tempos ruins, não eram tempos bons. E se falava de amor, e se falava da vontade de Cristo, se falava, né, por que Cristo entregou a vida dele por nós, porque ele, né, assim, abriu mão da sua glória, da sua posição lá no céu, para vir para essa terra, ser condenado, crucificado, para que hoje tenhamos a salvação. Que temos a salvação por causa de Cristo, por causa do seu sacrifício, né? Por causa da sua morte. Então, essa lição, ela também fala sobre isso, sobre a questão, né, desse sacrifício de Cristo para minha sua salvação. E 1 Pedro 3:1, semelhantemente, vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que também, se algum deles não obedeçam a palavra, então se seu marido não for cristão, tenha a posição de ser submissa, porque você está agradando a Deus. Não é para você agradar ou fazer a vontade, nem a palavra agradar, né? Porque você tem que agradar seu esposo, mas você fazer a vontade dele, mesmo porque aqui mesmo se ele não for cristão, né? Mas você está fazendo para agradar o Senhor seu Deus. E sejam ganhos sem palavra para o procedimento de suas mulheres, que eles sejam alcançados pela salvação, não pelo nosso falar, mas pelo nosso proceder, pelo nosso comportamento, pelo como, né, nós nos comportamos, né, diante de todas as situações, não só a conjugal, porque estamos sendo observados em todos os instantes, né? Principalmente, já que você está lidando com seu esposo, principalmente, né, na questão conjugal. E 1 Pedro 3:2, considerando a vossa vida casta em temor. Então, o que ele está falando? Não importa se teu marido não foi alcançado pela palavra ainda, que ele seja bom ou mal, né? Mas que você seja submissa a ele por obediência a Deus. Deva obediência a Deus. Lembra que a gente fala uma obediência, abre mão da autonomia. Então, o que importa para Deus é que nós possamos compreender e entender que Ele é soberano sobre todas as coisas. Porque já me fizeram várias perguntas até desse tipo, mas a esposa tá ali, o marido
não vai em determinado lugar que ela gosta, não participa com ela dos cultos, das adorações delas, e ela tem que aceitar isso? Tem. Primeiro que escolha para a salvação é individual. Então não adianta a gente querer sujeitar ninguém a aceitar Deus. A pessoa vai ter que escolher por si só. Então a gente ensina, prega aquilo que a palavra está falando, e quem vai convencer a pessoa do seu pecado e da justiça de Deus é o Espírito Santo. Não é mais competência minha. Não compete mais a mim convencer ninguém. É só falar aquilo que a Bíblia está falando. Então, esse esposo, ele tem, igual eu tive, né, essa livre-arbítrio de escolher que eu quero adorar, amar a Deus, esse esposo que não é cristão, ele também tem. Então, se ele não quer ir à igreja, é o direito dele, não quer ir. Agora, eu, como uma mulher sábia que edifica o meu lar, eu vou ficar fazendo intrigas, vivendo, né, em confusões, argumentando porque ele é obrigado a aceitar Deus, porque eu sou uma cristã, porque eu tô orando, que eu subo um monte, que eu faço, que eu conto. Isso é pra minha vida, gente. Eu tenho que ter o quê? Um compromisso de estar obedecendo a Deus e ter uma vida casta, uma vida de obediência a Deus, um comportamento de quê? De gratidão a Deus, né? Escolher o que é certo, tanto ética e moralmente perante a sociedade, não tá falando da vida alheia, né? Com esse intuito de querer, porque esses assuntos, a gente fala, né, da vida alheia, assim, e coloca a desculpa como se... Não. Se você está falando da vida alheia, eu já falei isso aqui várias vezes, né? Vou repetir mais uma vez. Se eu estou falando da vida da outra pessoa, se ela está presente, isso é fofoca, gente. Você não está querendo ajudar ninguém, você não está fazendo bem nenhum, muito pelo contrário. É capaz de você estar fazendo muito mal. Então, muitas pessoas ficam magoadas, sentidas, justamente por isso. Então, esquece a vida do próximo. Se uma pessoa te confidencia um segredo, você leva para Deus, ora, não precisa falar para mais ninguém. Se a pessoa quiser ficar espalhando da vida dela para os outros, isso é problema dela. Mas você se coloca no seu lugar de cristão e leva para Deus, ora, e ninguém mais precisa saber. Né? Tenha isso como um segredo guardado com você, assim como você gostaria que as pessoas guardassem os seus segredos, né? A sua intimidade, quando você a confia a alguém. Então, temos que ter esse comportamento, né? De pensarmos e agirmos antes de estarmos falando e procedendo de maneira, né, que a gente sabe que pode magoar o próximo. Então, 1 Pedro 3,3, o vosso adorno não seja o enfeite exterior, como a estrança dos cabelos, o uso das joias de ouro ou de luxo dos vestidos. 1 Pedro 3,4, mas seja o do íntimo do coração. Então, que nós possamos sermos bela intimamente, que é justamente isso que eu estou falando. Nosso comportamento tem que ser belo, o nosso comportamento tem que ser santo, o nosso comportamento tem que ser perfeito. Então, não interessa o exterior, mas o interior. Claro, se você tá toda largadinha, né, desleixadinha, isso traz um certo mal-estar, né, até mesmo para você, mas que não seja essa a sua preocupação de só eu tenho que estar com o cabelo feito, eu tenho que estar bem maquiada, eu tenho que estar com as unhas bem feitas, não seja só essa a sua preocupação, mas o principal é você voltar para dentro de si mesmo, entender como está o seu coração, como está o seu sentimento, se eu tô com raiva de alguém, se eu tô magoado com alguém, se eu não quero nem ver a cara daquela pessoa, leve isso para Deus, porque Deus diz que temos que perdoar. Então não interessa, não importa o que a pessoa fez com você,
Mas você, como cristão, você tem que perdoar. Então você não pode estar carregando esse tipo de sentimento. Esse sentimento, né? Mesmo porque Deus é bem claro sobre isso. Ele fala que se nós não perdoarmos aqueles que nos têm ofendido ou feito mal a nós, Ele não vai nos perdoar. Imagina só a gente viver sem o perdão do Pai. Nunca, jamais. Não podemos, né? Passar por esse... Então temos que estar nos policiando e olhando, poxa, que às vezes, gente, a gente fica realmente sentida, magoada, né, com as coisas. Às vezes acontecem coisas que deixam a gente meio para baixo, mas a gente tem que estar, sabe, se pautando naquilo que a palavra ensina. Vai trazer que benefício para minha vida? Tá triste, rancorosa com A ou com B, ou C? Nada. Vai, muito pelo contrário, vai tirar, porque vai tirar de mim graça, né? E a paz, vai tirar, né, de mim coisas que eu estaria ganhando com Deus, eu vou estar, sabe, abrindo mão por causa de um sentimento tão depreciativo, né? Que muitas das vezes leva até uma doença. No incorruptível traje de um espírito manso, tranquilo, que és, para que permaneçam as coisas. Então, queremos que as coisas se permaneçam tranquilas, mansas, vivamos em espírito, né? Porque Deus nos chamou para que sermos mansos e tranquilos. E foi isso justamente que Cristo ensinou com a sua vida. Ele era manso e humilde de coração. Então, que sejamos imitadores de Cristo, porque assim é a vontade do Pai. E 1 Pedro 3,5, porque assim se adornavam antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos. Então, antigamente, né, as mulheres andavam muito bem arrumadinhas, com joias, com ouro. Estavam aqui das mulheres santas, tá? Para os seus maridos. Agora até ele vai falar aqui na 1 Pedro 3,6 de Sara, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós sois filhas, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. Então assim, se eu estou fazendo bem, por que eu tenho que me espantar com isso? Não, tenho que estar feliz, porque eu estou agradando a Deus, eu estou fazendo bem. E muitas das vezes é o inverso, né? Nós ficamos felizes de falar da vida alheia, de estar querendo condenar e julgar as pessoas. Mas quando é para mim tomar uma posição, um comportamento que esteja dentro daquilo que a Bíblia fala, aí eu invento uma desculpa. Não, submissão, né? Sabe, eu começo a querer inverter as coisas. O mundo diz que ser submisso é mal, mas a Bíblia diz que devemos ser submissos e que isso é bom e agrada a Deus. Então você vai continuar julgando que submissão é mal, ou você vai ouvir aquilo que a palavra de Deus está ensinando? Que submissão agrada a Deus e é esse o comportamento que Deus quer. Mesmo que por você ser submisso, você esteja sofrendo, padecendo, abrindo mão de muitas coisas e não recebendo nada neste mundo, porque perante Deus você vai estar recebendo suas recompensas pela obediência. Então, eu também tenho sempre falado que temos que abrir mão do nosso ego. Porque agora eu não vivo mais na minha autonomia, eu vivo no quê? Debaixo da autoridade e da soberania de Deus. Eu tenho que entender que quando eu busco obedecer aquilo que a palavra ensina, eu estou debaixo da soberania de Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Então, assim, há um grande... Eu sempre também estou falando isso, né? Não é questão carnal, é questões espirituais. Então, eu estou debaixo da graça de Deus e entendendo que Deus está cuidando de mim. Eu posso estar triste, posso estar sofrendo, posso estar sendo caluniada, porque, né, vamos passar por isso, mas isso não permite que eu venha, os outros estão falando de mim, então eu também vou falar de fulano. Porque justamente aqui está vendo, por que fazer o bem? Você vai se espantar em fazer o bem.
Agora, e eu ainda vou abrir mão da bondade, do amor, do perdão, da empatia, porque o mundo não quer mais, porque o mundo não aceita isso, porque o mundo vê de outra maneira. Não, o que importa é a maneira de como Deus quer que eu viva. Nós temos que entender e ter compromisso com isso, porque é muito importante para que as pessoas sejam salvas. Então, se eu me calar, obedecer ao meu marido, que não é cristão, isso pode acarretar ele para o céu? E não é isso que eu vou fazer. Então, é isso que eu devo fazer. E se eu não consigo, porque minha carne é fraca, eu sou pecaminosa, aí eu falo demais, eu me irrito, eu me estresso, orar e buscar em Deus, gente, porque temos que mudar, temos que ser diferentes, né? Então, e eu, quando eu busco essa transformação, essa mudança, para agradar a Deus, é porque eu reconheço a minha falha, porque eu reconheço, é até bom falar em falha, que me trouxe aqui à memória uma situação. Tinha uma amiga minha que tinha um problema com uma outra amiga. E era uma confusão só, se falava uma coisa, se falava outra, e ficava aquele atrito, uma coisa assim horrível. Então você que passa por isso, é chato, ore, vigia, não leva nada, não traz nada, fica em silêncio, tenta assim, sempre mostrar o melhor, né, de um para o outro e tentar fazer a pessoa entender que ela tem que viver em paz com todos e que ela tem que perdoar. Então, e um dia uma dessa minha amiga que vivia nessa situação descobriu uma enfermidade e já estava no estado terminal. E quando eu conversava com ela, que ela estava, né, chateada, magoada, e falava no outro, eu falava, olha, perdoa porque essa é a vontade de Deus. Não vou perdoar por causa disso, que tá errado, que tá errado, tá errado. Tá, mas não é o que tá certo, que tá errado, é o que você tem que fazer para agradar a Deus. Aí eu sempre falava isso para ela, não. E quando ela teve esse diagnóstico, estava muito enferma, ela me ligou. Me ligou chorando, pedindo para que eu ajudasse em oração, porque ela tinha consciência que ela tinha que perdoar aquela pessoa e que ela tinha causado mal. Olha só como é as coisas espirituais. Então ela sempre teve entendimento, tudo aquilo que eu falava, por mais que ela falava, não é assim, tá errado, ela entendia que estava errado. Então eu não sei o porquê ela tinha esses conflitos tão grandes dentro dela, porque ela não queria aceitar, né, as coisas, mas ela entendia porque Deus, ele é bom, ele é soberano sobre todas as coisas. E fui, orei com ela e tal. Então você vê que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Aí você pode falar, mas precisou a pessoa ficar doente e tal. Não é precisar. A pessoa tem na sua consciência o que ela está fazendo errado. Ainda mais a pessoa que se volta para Deus, ela sabe. Só que justamente o que eu estou falando, não quer abrir mão da autonomia, da sua razão. Então, às vezes a pessoa prefere viver no erro, sabe, no pecar, porque tá numa zona que ela julga confortável, mas entende que não é a vontade de Deus. Se você já entendeu que não é a vontade de Deus, não faça. Então, não dúvida, eu sempre falo isso. Então, já se tem dúvida, então ainda não faz. Que já é um motivo para você não ter mais nem dúvida, né? Só que você acha que não é errado, já que eu tô na dúvida, eu nem vou fazer. Melhor. Porque você corre o risco de não estar fazendo algo que está agradando a Deus. Você está entendendo? Então, muitas das vezes a gente quer julgar, condenar as coisas, mas só que a gente precisa se policiar e entender que o que tem que prevalecer sobre a minha vida cristã, como servo de Deus, mensageiro da salvação, é o que? A obediência, não mais o meu entendimento e a minha vontade. Então, muitas das vezes vamos passar pelo momento que não está de acordo, não está confortável para mim, às vezes eu não estou nem entendendo, mas eu tenho que entender que a soberania é a vontade de Deus sobre a minha vida. Então, 1 Pedro 3,7. Igualmente, vós, marido, vivei com elas
com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais frágil e como sendo elas herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Aí a gente fala, pô, a gente tinha que ser submissa, obedecer ao marido. Olha a responsabilidade do seu marido sobre a sua vida. Vai me dizer que não é maior. Senão Deus nem a oração dele escuta se ele estiver te aborrecendo, te entristecendo. Olha só. Gente, e quantas vezes o marido faz uma coisa, a gente fica chateado, ele nem sabe. Imagina, e essa pessoa levando sua oração para Deus e Deus nem está recebendo. Eu acho que é bem maior a responsabilidade. Por isso que a ordem é essa, né? Deus colocou nossos maridos como cabeça, né? Que essa foi a ordem que Deus colocou, né? E colocou que a esposa seja o que? Submissa, o marido esteja obedecendo, porque está sobre ele o que? Responsabilidade maior. Não é que ele é melhor, mais do que a gente, e por causa dessa posição tem que, sabe, vocês, marido, tá oprimindo, desfazendo da mulher, se achando melhor do que a mulher. Não é isso. Não é isso. Cada um, eu já falei aqui, cada um tem sua função, sua obrigação diante de Deus. E essa foi a ordem que Deus colocou. Então, não adianta, porque se você estiver agindo de uma maneira que está entristecendo a sua esposa, olha só, Deus, as suas orações estão sendo impedidas, se não estão chegando a Deus, sabe por quê? Porque Deus não está se agradando desse comportamento. Então, você tem que fazer o quê? Amar vossas mulheres. A Bíblia vai falar que marido ame suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Então, olha só, gente, a responsabilidade é muito grande. Então, a gente não está falando aqui de coisas a menos ou a mais, estamos falando de coisas espirituais, coisas para agradar o nosso Pai, coisas que você acha, eu falei isso na outra lição, você acha que Cristo foi, nossa, eu quero morrer feliz da vida. Ele foi porque ele tinha que ir, porque sabia que tinha que me salvar, tinha que te salvar, mas ele sofreu, tanto que diz que ele sofreu a Bíblia, né? Então, temos que entender que às vezes vamos passar por perseguições, vamos passar por sofrimentos, vamos passar por coisas que a gente vai assim, eu não vou aguentar, não vou passar. Mas se Deus é soberano na sua vida e que importa para você que seja feita a vontade do Pai, não a sua, então você vai passar, você vai suportar, ou você vai morrer, igual Cristo morreu, mas se cumpriu na sua vida a vontade de Deus. Vou falar que vai morrer. Se você tiver que morrer, vai morrer. Falei também aqui sobre os missionários que vão lá para ajudar as pessoas, sabendo que suas vidas podem ser tiradas por pessoas que perseguem cristãos em determinados países. Eles vão, porque o que importa para ele é o que? Levar a salvação. Levar a palavra de vida àqueles que precisam receber de Deus. Então, não está importando se vai morrer, mesmo porque para a gente morrer é lucro, gente. A gente vai morar lá no céu com Deus. Né? Se a gente for pensar pelas ordens espirituais, a gente vai ter um entendimento melhor. Ai, Mariana, mas ninguém quer morrer. Claro, ninguém quer morrer. Mas nós temos que viver uma vida que agrade a Deus e que seja a soberania de Deus sobre a nossa vida. Então, o apóstolo Pedro apresenta alguns conselhos práticos para uma vida feliz e harmoniosa no lar, como resultado direto das ações de uma esposa cristã para o seu marido, bem como do marido cristão para a sua esposa. Podemos entender um pouco melhor sobre a submissão no contexto do lar, por uma analogia feita por John MacArthur, que disse: um comandante não é necessariamente superior em caráter às tropas sob seu comando, mas a sua autoridade é vital para um bom funcionamento da humanidade. O que está falando? Que se ele não for um bom comandante, se ele não tiver que comandar ali a tropa, todos vão morrer. Estão numa guerra. Então, tem que ter a autoridade para falar, ó, vai para cá, bebe xixi de água, come isso, pega tanta munição, para estar dando um controle. Então, as autoridades são justamente para isso,
para ordenar e coordenar as coisas. Entendeu? Há necessidade de autoridades, tanto autoridades governamentais, autoridades eclesiásticas, as autoridades dentro do lar, que é sobre ao marido. Então, foi essa hierarquia que Deus constituiu para a família. A esposa cristã, através das suas atitudes, pode ganhar o seu marido para Cristo, gente. Se já é para salvação de um ímpio, não precisa nem mais falar nada. Mais do que a nossa obrigação de fazer. E aqui Pedro deixa bem claro que a mulher, ela sendo submissa ao marido, tendo um comportamento casto, um comportamento exato, de acordo com a Bíblia ensina, ela vai salvar esse marido. E Pedro diz que mesmo sem usar palavras para pregar o evangelho, olha só, nem preciso ler a Bíblia. Só o meu comportamento já vai levar a santificação e a graça de Deus sobre aquela vida. Mas, com sabedoria, aproveitando cada oportunidade para testemunhar da presença de Cristo em sua vida. Olha só, gente. Até aquele joguinho, né, de criança, vou fazer isso para ver até onde a paciência vai. Né? E a pessoa faz e o outro só Deus te abençoe. Tudo light, tudo bom. Vai chegar uma hora que a pessoa nem vai entender. Gente, tudo que eu faço nada aborrece. O que essa pessoa tem? Vai surgir curiosidade em algum momento. Em algum momento vai. Nem que seja no leito, na hora da morte. Mas vai surgir. Poxa, eu fiz tanto para tirar da graça, mas não consegui. Por quê? Né? E quando ele fazer esse o porquê, que ele vai entender o que é a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Então, a esposa cristã, o seu compromisso com Deus. A preocupação em ser uma boa esposa está no fato de que isso glorifica a Deus. Acabou, gente. Você não precisa ser uma boa esposa por causa disso, por causa daquilo, para glorificar o nome de Deus. E para que haja salvação no seu lar. Então, temos que ser obedientes a Deus para onde quer que possamos ir, haja salvação. Esse é o propósito cristão nessa terra. A mulher cristã tem consciência de que Deus é soberano sobre tudo e todos. Deus é soberano sobre tudo e todos. A esposa cristã que obedece à palavra de Deus tem uma oportunidade extraordinária para ganhar o seu marido pelo seu bom testemunho. Diz Pedro: sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Que belo ensino para vencer, né, gente? Tantas pessoas sofrendo, preocupadas, fulano tem que salvar, e fazendo tudo errado, falando, exigindo, brigando, magoando, desrespeitando, enquanto era só para estar em silêncio e obedecendo e realmente entendendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. O esposo cristão também tem uma parte a ser feita. O apóstolo Pedro declara alguns aspectos específicos de que responsabilidade o marido tem. Então aqui ele vai até falar, né, da questão lá do Antigo Testamento, da questão íntima, né, do casal, e que essa responsabilidade vai além das questões íntimas. Então, você que está com a revistinha aí, a página 33, tópico 1, lê 1.4, lê, porque é muito interessante isso aqui que ele fala. Então, em Deus, né, a nossa responsabilidade, estamos entendendo que Deus é soberano sobre todas as coisas e temos um compromisso com Deus nesse mundo e com a salvação, e que podemos sim ganhar vidas, levar a salvação a pessoas mesmo no silêncio, só através do nosso comportamento, das nossas orações, nossa obediência a Deus, que possamos poder entender isso melhor. A diferença do cristão no mundo, a diferença
diferença do cristão no mundo. Aí vamos ler 1 Pedro 3,8. Até botei o subtítulo que estava na minha Bíblia, o estilo de vida do cristão. Então, se você é aquele cristão que acha que o mundo tem muito a agregar à igreja, lê 1 Pedro 3:8-12. Que na verdade você vai conseguir entender que nós temos muito, para oferecer ao mundo, não o mundo a nós. Então, porque nós falamos de vida, nós falamos de salvação e o nosso comportamento tem que ser para isso, Uma vida de quê? De obediência a Deus, retidão e santidade, para que o mundo veja que somos o que? A luz do mundo, o sal da terra. Então, o estilo de vida cristão é a Bíblia, É a obediência a Deus. Não, nada daquilo que tem no mundo tem que nos atrair. E se você está numa posição assim que as coisas do mundo te atraem muito, ora e vigia. E começa a viver mais em santidade e começar a desligar a sua carne, porque a nossa carne ela é pecaminosa. Então, se você leu lá Gálatas 5, igual eu recomendei, você vai estar entendendo isso melhor. Então, as regras de conduta cristã são exortações gerais apresentadas pelo apóstolo Pedro, mas é interessante observar a repetição da exortação ao amor fraternal. Ele vai falar do amor fraternal lá no versículo 1. Então, ele vai estar sempre contextualizando essa questão fraternal. 1 Pedro 3:8. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Que possamos agir com misericórdia, porque Deus é misericordioso. 1 Pedro 3:9, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo que para isso foste chamado, para herdardes uma bênção. Se eu fui chamada para herdar a grande bênção do Senhor, eu tenho que transmitir bênção à vida das pessoas, Que eu posso entender que sobre minha vida há a bênção de Deus e que eu tenho que levar essa bênção às outras vidas, a outras pessoas. E 1 Pedro 3:10, pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Então, olha, novamente, tendo que nos atentar ao nosso comportamento, aparte-se do mal e fazei o bem, busque a paz e siga, A gente vai até lembrar lá do Salmo 1, não sentar à mesa dos escarnecedores, é justamente isso, gente, apartar do mal, Não ter laço, como eu acabei de dizer. Se você é um cristão que acha que o mundo tem a agregar à sua vida, começa a orar, começa a buscar na palavra, porque nós que temos que ser referência para o mundo. O mundo jaz o maligno. Então, eu tenho que ter uma vida santa, edificada pela palavra de Deus. Porque só Deus vai ensinar você o quê? A amar ao próximo, a tratar as pessoas bem, independente do que falem contigo, igual eu falei no início da aula, Que adianta eu como cristão, se eu começo a ver maldade, também vai fazer diferença nenhuma eu ser bom e você começar a abrir mão da bondade, de fazer o bem, porque o mundo já é mau. Como você quer ganhar vidas e almas sendo iguais a todos? Você tem que ser diferente. Você tem que transmitir essa diferença. E é isso que a gente tem que entender lá, quando tá falando do comportamento da esposa com o marido, ganhando mesmo sem palavras. Porque eu tenho uma vida que busca o quê? Uma vida que busca viver o quê? Mansamente. Uma vida que busca viver obediente a Deus. Então, isso é que importa para mim. A vida tem que
buscar a paz, e a paz com todos. E 1 Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Mais um ponto. Se eu sei que o meu Senhor está com seus olhos sobre a minha vida e seus ouvidos atentos à minha súplica, mas o rosto do Senhor é contra o que fazem o mal. Olha só, não é muito assim, ao contrário, gente. Eu tenho uma vida que está amaldiçoando as pessoas, falando... Eu simplesmente vou estar desviando os olhos do Senhor da minha vida. Então, se eu sou uma pessoa que quero viver diante de Deus com retidão e graça, para que Ele se agrade de mim, como que eu vou escolher o mal? Como que eu vou escolher as coisas desse mundo, sabendo que sobre a minha vida estão os olhos do Senhor e seus ouvidos estão atentos? Deus está assim ansioso para aquele momento. Olha, meu servo vai tirar esse momento para falar comigo, né? O meu servo é bom, o meu servo está fazendo ali a minha vontade, está glorificando o meu nome. Como que eu posso viver sem isso? E chamar o meu Pai de Pai, Senhor, te amo, Senhor. Gente, você vê que não tem conexão com isso. Então, tem que viver de acordo à vontade de Deus. Eu tenho que viver bem, tenho que viver em paz, tenho que viver em mansidão, eu tenho que estar buscando as coisas do alto, as coisas que vêm do céu. E não me submetendo a esse mundo. Então, fazendo o que eu bem e entendendo que Deus está olhando para mim e ouvindo as minhas súplicas. Eu tenho que ter esse entendimento. Então, quando eu sou uma cristã, eu tenho que estar voltada às coisas de Deus. E uma vez que foram alcançados por Cristo para uma nova vida, a maneira de se comportar diante da sociedade deveria ser marcada por valores e princípios diferentes do mundo. E as virtudes pela presença do Espírito Santo deveriam moldar o prevalecer na vida do cristão. Seria tão bom, né? Se todos os cristãos estivessem vivendo assim, olha que diferença seria, né? Ia ser já o céu aqui na terra. E na lição 3, a diferença do cristão para o reino. Então, nós temos que entender que a nossa vida, ela tem a funcionalidade de salvar vidas, de levar Cristo às pessoas que necessitam. Pessoas que precisam transformar suas vidas, que vivem no meio da droga, pessoas que vivem na rua, pessoas que passam fome, pessoas que vivem no meio de guerras, de brigas, dissensões. Então, eu tenho que levar o quê? Paz, mansidão. Não adianta. Se você vai entrar na casa de um ímpio que só vive em confusão, em briga, na cadeia, preso, levando paz, desconforto, contenda, gente, a pessoa não vai nem abrir, porque ela já vive numa situação dessa. Então, ela tem que ver a diferença, entender que nesse mundo há possibilidade de paz, de alegria, através do poder de Deus. Né? Através daquilo que Deus pode fazer para nossas vidas. E 1 Pedro 3,13. Ora, quem é que vos fará mal se fortes zelosos do bem? Como? Se nós somos zelosos com o bem, quem é que nos fará mal? Não tem como o mal nos alcançar. Por quê? Porque estamos voltados para o bem. É isso que a palavra está falando aqui, né? Já que estamos voltados para o bem, não tem como o mal nos alcançar. Mas também se percebedes, por amor da justiça, bem-aventurados sereis, e não temais as suas ameaças, nem vos turbeis. Você vê que Cristo sendo levado ao Calvário, carregando a sua cruz, para a morte, ele não se turbou, mas sim permaneceu fiel e cumpriu a vontade de Deus. De 1 Pedro 3,15. Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e
todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha só, gente. Acabei de falar isso aqui. Como que eu vou entrar numa casa e a pessoa está ali em guerras, em conflitos, sem perdão, sem paz, briga, falações? Como que eu vou levar a esperança de vida, de salvação para essa casa? A pessoa não vai me receber. Não vai nem abrir a porta. Então eu tenho que ter uma vida o quê? De retidão e entender a soberania de Deus sobre a minha vida e o que Ele pode fazer através da minha vida para a vida das outras pessoas. E 1 Pedro 3,16, tendo uma boa consciência, olha só, nós temos que entender tudo que nós fazemos. Nós temos que entender o nosso comportamento, as nossas escolhas, porque nós somos seres feitos de consciência e tendo uma boa consciência. Olha só, Pedro vai falar uma boa, não basta só sermos conscientes, mas termos uma boa consciência. E essa boa consciência, ela está pautada no quê? Na palavra de Deus, nos ensino que a Bíblia nos traz. A sua morte foi atestada pelo soldado à sua volta, rompendo com as objeções em relação à sua humanidade e ressurreição. Então, quando o soldado fala Cristo está morto, já está morto, o ensino é que nós também teremos triunfo sobre a morte, a semelhança de Jesus, e vivermos nele. Você está entendendo? Então, quando o soldado fala, olha, morreu Cristo, Jesus está morto, ele não é Deus, morreu. Então, ele vai ao terceiro dia ressuscitar. Esse triunfo é semelhante sobre a nossa vida. As nossas vidas estão debaixo justamente dessa potência, desse poder. Então, o meu ensino é o quê? Levar o quê? A esperança. Mesmo depois de morto, ele ressuscitou e se cumpriu a palavra. Então, o meu ensino está pautado nisso, nesse triunfo. E eu tenho que viver uma vida consciente para que, naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos aos que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, aqueles que falam assim, uma hora ele vai se exaltar, uma hora ele vai falar, uma hora ele vai... Não dá confiança não, uma hora ele tem que ver que esse triunfo de Cristo sobre a minha vida e eu permanecer levando a palavra de Deus com uma boa consciência, entendendo que eu tenho que ser mansa, levar amor, paz, perdão às pessoas, às vidas, para que elas sejam alcançadas por Cristo, eu também irei triunfar com Cristo. Vocês estão conseguindo entender o tamanho, o peso, a responsabilidade? Então, não interessa que as pessoas vão falar, não importa que as pessoas... É igual a questão lá do esposo. É mal, tá? Sobre debaixo da submissão. Ele está levando um bom testemunho de vida dentro do ensinamento de Deus. Entrega na mão de Cristo. E assim, eu tenho que ser para com as pessoas, porque quem vai convencer o homem do pecado, da justiça de Deus é o Espírito Santo. Compete a mim o que? Obedecer, crer, ensinar a soberania de Deus, ensinar a palavra de Deus com retidão, sem mentira, com graça, com paz e amor. Amor. No Evangelho não pode faltar amor. Então, se você é um cristão, você tem que ter isso todo dia. Não pode faltar amor na minha vida. Não pode faltar amor na minha vida, porque Deus é amor, gente. Como eu posso ser cristã se eu não amo, se eu não respeito, se eu não tenho empatia? Se o meu Deus é tudo isso. Se o meu Deus vai além disso. Porque Deus, ele é amor. E Ele quer nos ensinar coisas para que possamos viver de acordo com a vontade e o querer dEle. E para isso eu tenho que estar me submetendo ao quê? À autoridade de Deus. E cumprir o quê?
aquilo que Deus ordenou e deixou para nossas vidas aqui nessa terra. Então, 1 Pedro 3,17, porque melhor é sofrer te fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Então, 1 Pedro 3,18, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3,19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui a lição vai estar falando, né, sobre a vitória de Jesus sobre o inferno. Tem sido objetivo de grandes discussões e diversas interpretações, mas podemos afirmar que não foi uma segunda chance dada pelo Senhor Jesus aos espíritos em prisões, nem tampouco quero os anjos caídos na referência de Gênesis 6, 8, de 1 a 8. Mas Pedro se refere ao contemporâneos de Noé, que ouviam a mensagem da pregação, rejeitaram e impuseram dificuldade a Noé, que manteve-se fiel a Deus na construção da arca e na transmissão da mensagem de Deus para o povo. Assim, o Espírito vivificado de Cristo estava presente na mensagem de Noé, aos seus contemporâneos, anunciando o juízo dele, que estava para vir ao mundo ímpio. Então, quando a gente lê aqui em 1 Pedro 3, 18 e 19, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no espírito. Então Cristo foi morto na carne e vivificado em espírito, no qual também foi e pregou os espíritos na prisão. Há uma grande discussão, né, sobre pregou os espíritos na prisão, uma segunda chance e tal, mas aqui está fazendo esse texto está fazendo uma analogia no caso, igual ali o período, né, de Moisés, que está ali pregando, entra na arca para que seja um morro afogado. E Cristo, a mesma coisa. Cristo, olha, se arrependa dos seus pecados, né, crê em Deus, para que essas coisas lhe sucedam e tal. Então, ele está ali pregando, falando, né, assim, da vontade do querer do Pai, e as pessoas vão lá e mesmo assim mata, crucifica ele e morre. Então Pedro faz uma comparação, e Pedro ali comparando, né, justamente essa questão, né, de você levar a mensagem de arrependimento, a pessoa ouvir e rejeitar, assim como foi igual ali no momento, né, de Moisés. E Jesus, com sua ressurreição, declara a todos os poderes e potestades que ele venceu e triunfou completamente, trazendo uma tão grande salvação, não como consequência do batismo. A todos que nele crê, mantém-se fiel em todas as circunstâncias. A pregação foi a sua declaração de vitória completa. 1 Pedro 3,20, aos quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, e 8 almas se salvaram através da água. Então aqui ele está falando justamente, comparando, né, a mensagem de salvação com, assim, a pessoa, lembra, eu até falei, né, a pessoa, ela tem o livre-arbítrio de aceitar ou não. Nós que aceitamos, temos o compromisso de estarmos passando essa mensagem. Aqueles que precisam ouvir, mas a pessoa vai ter que escolher, igual eu escolhi servir a Cristo.
as pessoas também têm, né, esse direito, esse livre-arbítrio. Então, 1 Pedro 3,21, que também agora por uma verdadeira figura, o batismo nos salva, qual não é despojamento da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Então, tipo assim, eu não vou estar, a água não vai estar tirando a imundície da minha carne, mas eu tenho a consciência de que a minha carne é pecaminosa e eu quero ter uma vida santificada para com Deus. Então, eu vou lá, me batizo, mas eu entendo que a salvação, ela só é consequência da declaração de vitória de Cristo através do sacrifício de Cristo, que eu sou salvo, né? O batismo é uma representação justamente dessa salvação, que é em Cristo, pela ressurreição de Jesus Cristo. E 1 Pedro 3:22, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Então, todos, né, se sujeitando a Cristo, porque ele venceu a morte, cumpriu o querer e a vontade de Deus para a nossa salvação. Então, que possamos entender que a salvação é preciosa para nossas vidas e essa mensagem ainda é além da nossa vida, que diante disso precisamos ter um compromisso de quê? De vida, de retidão e santidade a Deus. Para podermos viver diante de Deus com obediência e ensinando e passando tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Independente que tenhamos uma vida de alegria, de sofrimento, mas que tenhamos uma vida com Deus e com o compromisso de levar a salvação, a pregação do Evangelho, para que as pessoas entendam quão precioso é o amor de Deus para com as nossas vidas. Espero que vocês possam ter, né, assim, recebido de Deus com esse ensinamento. Possam estar lendo, qualquer dúvida, né? Eu deixei lá o telefone e o e-mail. Vocês podem estar, né, perguntando e querendo, assim, entendimento melhor para que possamos estarmos crescendo espiritualmente diante de Deus. Então, possamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Pai querido, por esse privilégio de estarmos estudando Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, seja como uma flecha em nossos corações, que possamos entender, darmos, Senhor, vida, porque a Tua Palavra é falada e escutada, mas precisamos vivê-la a cada dia e que possamos viver, Senhor, ela retamente, conforme Teu querer e a Tua vontade, Pai. Entrego todos aqueles, Senhor, que estão se dedicando ao Teu ensino, à Tua Palavra, aprendendo, para que possa também estar ensinando, que o Senhor possa derramar da Tua graça, do Teu Espírito, para que possamos, Senhor, levar a mensagem de salvação a todos aqueles que necessitam e precisam. Toma, Senhor, cada um nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, por tudo que Tens feito em nossas vidas. Já Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz seja com todos. A Igreja Batista Alfa e Ômega agradece a presença de vocês e que possamos estarmos juntos, né, estudando no próximo domingo a lição 7 e que o Espírito Santo de Deus seja convosco.